E aí, vamos estudar a lição? Mais um dia na presença do Senhor, é isso daí. Gente querida, olha só, muito obrigado porque você continua compartilhando, seguindo a gente nas redes sociais e comentando também aí acerca da repercussão que a lição da Escola Sabatina, o conteúdo da Palavra de Deus, proporciona aí no seu coraçãozinho. Deus seja louvado por tua vida. Estamos juntos em nome de Jesus. Continue nos seguindo aí nas redes sociais e hoje vamos considerar o tema aliança e sacrifício, tomando como ponto de partida o texto que está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e o verso 19. E aí, o Pedro começa considerando o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados. Mas aí ele continua e no relato ele reitera dizendo: foi pelo sangue precioso de Cristo. E a ideia é resgate. Pelo sangue precioso de Cristo nós fomos resgatados. E aí o contexto traz-nos a relevância da época dos escravos, exatamente. Ou seja, a ideia é que o indivíduo era um escravo e ele é resgatado por um preço, exatamente. Normalmente quem resgatava o escravo era alguém que tinha um grau de parentesco, ou seja, o indivíduo era o meu parente, era um escravo e eu ia até lá e pagava um preço por aquele que já era o meu parente para que eu pudesse ter a alegria de tê-lo novamente. E isso traz-nos a imagem muito adequada do plano da redenção. Nós já éramos de Deus por criação, que se perdeu por conta do pecado, e ele vai nos resgatar porque estamos escravizados pelo pecado, e o preço é o sacrifício de Cristo. Não é prata, não é ouro, é o sangue precioso de Jesus. É a ideia do resgate. Deus resgatando você, mas é claro, se você se permitir ser resgatado por Ele, porque a salvação é o momento em que Deus consegue alcançar você quando você para de fugir dele, exatamente. Só alguém igual a Deus poderia pagar esse resgate. Alguém que existe vida não emprestada, vida não derivada e eterna. Somente Ele é capaz de nos resgatar. Absolutamente ninguém mais. Por isso Jesus morreu na cruz do Calvário. Não foi um anjo, foi Jesus Cristo. Era o único que podia preencher esta lacuna entre o Deus e o ser humano causada aí pelo pecado. Beleza? Então não há salvação em nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos a não ser em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É como se uma criança derramasse uma lata de tinta num quadro de um artista famoso. Imagina, por exemplo, aí um quadro muito famoso como o da Mona Lisa. Aí o indivíduo derrama uma lata de tinta, ou seja, o próprio autor é aquele que pode remover a tinta e fazer todo o conserto necessário, somente o autor. O pecado manchou a criação de Deus, somente ele, Deus, como autor, pode dar um jeito. E o jeito, ao ser utilizado para isso, é o sacrifício de Jesus através do seu sangue. Então perceba o quanto Deus te ama, o quanto Deus nos ama e se importa com a nossa salvação, o nosso resgate. Eu quero ser resgatado neste dia. E você? Entregue-se a Ele, oremos juntos. Pai querido, aceitamos o resgate. Toma-nos em Tuas mãos em nome de Jesus.